Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e hoje eu vou falar de Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, que é, talvez, sim, uma das melhores sátiras de cavalaria que eu já li, sabe? Eu acho que essa é uma sátira de cavalaria tão boa, assim, acho que tão boa quanto o Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, sabe? Acho que tá nivelado. A diferença é que Don Quixote tem uma saga desse tamanho, né? E essa sátira do Ítalo Calvino é um livrinho que você consegue ler, dependendo do seu ritmo de leitura, você consegue ler isso aqui em um dia, sabe? Há quem lê isso aqui em uma hora, sabe? Mas com certeza, assim, mesmo que você leia devagar, eu leio devagar, mas acho meio difícil não ler um livro que é tão divertido e tão sucinto em menos, quer dizer, em mais de uma semana. Então esse conteúdo aqui é tanto para apresentar o livro, falar o que tem de interessante para os leitores, como também mostrar o que ele tem a ensinar para os escritores, ok? Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro ponto que eu quero falar aqui desse livro é como que ele questiona as tradições de forma perspicaz, tá? Porque é muito comum questionar tradições. Tipo, todos nós estamos o tempo todo questionando alguma coisa. Ninguém concorda 100% com toda e qualquer tradição, sabe? Então, a maioria das pessoas, e ainda mais dos contadores de história, eles escolhem alguma tradição ali que eles vão, no mínimo, questionar. Isso é muito comum. Mas a forma como ele questiona, trazendo esse cavaleiro inexistente, porque no caso é literal, tá? O cavaleiro inexistente, ele é um cavaleiro, uma armadura impecável, tá? Mas quando ele fala, a voz dele sai metálica, porque a voz dele não sai de uma garganta, e aí quando ele abre o elmo, ele não existe, né? Então, o que diabos, né? Quem diabos é esse cavaleiro que ele não existe e tá ali, né, nas tropas do Carlos Magno? Você descobre qual que é a motivação dele logo no começo da história, mas aí você descobre qual que é a treta por trás disso. Em resumo, tá? Só para introduzir, né, a sinopse, ele basicamente quer defender a virgindade de uma donzela, né? Em mega resumo é isso, né? Tem uma donzela que foi desonrada e ele quer provar que ela é virgem, né? E quer enfrentar, né, esse vilão que tá desonrando ela, né? Que tem toda essa história mal contada. É literalmente uma história mal contada, até porque o grande herói é um cavaleiro que não existe, sabe? Então, a forma como... Só que, por exemplo, enquanto que o próprio Don Quixote, ele seria um cavaleiro ideal, tá? Ele é um cara muito heróico, né? Louco, porém heróico. A questão do Cavaleiro Resistente é que justamente ele é um cara também ideal, tá? Como seria aí um Capitão América também, só que no contexto de super-herói, né? Como seria o Super-Homem no contexto de super-herói, né? O Don Quixote e o Inexistente, que é o Agilulfo Emo Bertrandindo, dos Gil de Verne, é difícil, e dos Altri, de Corbentranza Essura. Esse que é o nome do cara, é um nome difícil de pronunciar, né? Mas o Inexistente, né, o Agilulfo, ele é também um cara ideal, só que ele é literalmente assim, ele é o arquétipo ambulante. Ele não é um cara que enlouqueceu, sabe? Ele não é uma pessoa que tenta ser o ideal. Ele é o ideal personificado, só que ele está dialogando com personagens que são, pelo contrário, extremamente humanos, né? Então ele observa outros cavaleiros bebendo demais, outros cavaleiros com meretrizes, né? Cavaleiros que estão ali muito mais pela burocracia e muito mais pelo lucro do que pelo ideal que é dito, né? Que eles defendem, entre muitas aspas, sabe? Então, esse contraste desse personagem, meu computador, eu falei, cara, não vou desligar o som do computador porque ele não vai apitar, ele apitou, mas tudo bem, né? A forma como o livro questiona as tradições é muito divertida, tá? É um livro que é muito bem-humorado. Ele evidencia, né, através dos contrastes, e você acaba rindo. E assim, até mesmo essa questão, né, quando ele vai se revelando, né, esse é o segundo ponto, as reviravoltas da história. Porque você espera de tudo, sabe? Porque é um cavaleiro que não existe. Então, esse elemento, né,
satírico e um tanto fantástico também, de ter uma armadura ambulante defendendo, né, uma virgindade de uma mulher que, pela história, ela com certeza não era virgem, né, acaba gerando uma reviravolta muito interessante no final, porque você não consegue imaginar, tá? Você acaba acreditando que ele tá certo de alguma forma, porque ele tá defendendo algo impossível, mas ele mesmo não deveria existir, né? Então você meio que espera de tudo, né? Você espera que ele esteja de alguma forma correto, porque ele não erra em nada, né? Mas a reviravolta de como tudo acontece e como tudo se revela e a história mal contada é desvendada, sabe? É realmente um ponto muito interessante, não só pela reviravolta em si, mas como a reviravolta é explicada. E a questão que é difícil você criar realmente uma contradição numa história, sabe? Muitos autores eles pecam nisso, eles querem falar que uma história foi meio mal contada, mas aí quando você vai ver, eles tentam justificar demais a ação. Muitas vezes esse tipo de contradição é porque o herói cometeu um erro que seria imperdoável, e aí o escritor não se decide se o herói de fato ele errou, né, e cometeu um ato imperdoável, ou se ele não errou, sabe? Ou então, pior ainda, tenta justificar o erro dele de uma forma também esdrúxula. Então, assim, muitos escritores erram a mão, sabe? Na hora de criar, tipo, e aí? Tipo, matou ou não matou, sabe? Tipo, Luke Skywalker matou um monte de criancinha. Isso é um ato imperdoável, sabe? Mas realmente aquela cena dele matando as criancinhas, sabe, se encaixou na história naquele momento, sabe, não foi muito abrupto, sabe, ele não foi de bonzinho pra malzinho muito do nada, então aquela cena funcionou no fim das contas, sabe, e depois tem esse questionamento, sabe, o próprio Obi-Wan lembra dele com tanta honra, né, mas ele, o Luke Skywalker, né, cometeu atos assim, imperdoáveis. O discurso do Obi-Wan já não era mais o Luke Skywalker, já era o Darth Vader, tipo, não era mais o Anakin, veja aí. Não era mais o Anakin matando crianças, né? Quem matou as crianças foi o Anakin, né? E aí o Obi-Wan repassa aquele sabre de luz do Anakin pro filho dele, que é o Luke, né? E, cara, mas na cabeça do Obi-Wan já não era mais o Anakin, já era o Darth Vader que tava cometendo aqueles atos. Mas, sabe, acaba que, enfim, eu não vou focar aqui, tá, nas questões do enredo do Star Wars, que na minha opinião, a trilogia prequel e o Star Wars, no modo geral, é cheio de furos de enredo, tá? E uma maneira, inclusive, uma maneira boa de você não cometer furos de enredo é você não se alongando demais, né? Uma história sucinta como essa, ele tem um plot twist, sabe? E é isso, você descobre como que a história se desenrola e vai até o final, sabe? É isso, sabe? E acho que nem sei se aqui é um romance, acho que isso aqui é um conto, porque é tão sucinto, sabe? Mas enfim, mas o Tony Calvino, ele conseguiu criar de fato uma reviravolta genial, tá? Então, caso você queira também ter uma reviravolta genial na sua história, você tem que tomar todo cuidado, tem que ter todo o esmero para que ela se encaixe na sua narrativa. Eu acho que já tá tudo bem, e sinceramente até tá tudo bem ter uma reviravolta que não é tão assim genial, tá? Uma reviravolta tem mesmo um clichê, sabe? No fim das contas o vilão é o pai do herói, sabe? Esse reviravolta, sinceramente, até funciona, tá? Se ela for bem narrada, se a gente se importar com os personagens, no fim das contas, a forma como é narrada conta muito, tá? Mas se o que você quer é realmente trazer uma reviravolta que é bastante mirabolante, você tem que ter ainda mais esmero. É mais difícil fazer. E esse livro aqui é um bom exemplo de como isso foi feito. E o terceiro ponto é o próprio Cavaleiro Inexistente. O próprio, eu tenho que ler para falar esse nome. Agilulfo. O próprio Agilulfo é um personagem genial, tá? Eu acho que pra quem quer criar um personagem, criar algum tipo de ideal, que é algum tipo de moda antiga, né? Ainda mais quem quer contar uma sátira, tá? Como o Don Quixote de La Mancha já foi parodiado, né? Foi copiado, já deram Ctrl-C, Ctrl-V no Don Quixote 1000 vezes, tá? Uma outra opção de um personagem muito interessante é o Cavaleiro Inexistente, tá? Do Ítalo Calvino. Porque esse personagem, ele é muito genial, cara, porque ele não existe, mas ele defende um ideal, ele vai até o final desse ideal dele, sabe? E ele não existindo, ele é muito mais cavaleiro do que os cavaleiros que existem, sabe? E ele é tão honrado que dá ranço dele, sabe? Não é ranço, mas tipo, você fica tipo, meu Deus do céu, esse cara não existe, literalmente ele não existe, sabe? Mas a forma como ele acaba de
dialogando com o mundo ao redor dele, que é cheio de tons de cinza, sabe? E é cheio de defeitos, através do humor, né? Através justamente do... A questão do humor é que a gente ri justamente quando o nosso cérebro dá um tilt, sabe? Quando o nosso cérebro tem uma reação, assim, muito abrupta, né? Por isso que a gente ri de nervoso, sabe? Porque o nosso cérebro tá em tilt, né? A risada é meio que um bug, né? A gente, justamente porque não faz sentido rir. Se a gente for pra pensar, rir não faz sentido. A gente adora rir. Eu não sei você, né? Tem gente que não gosta de rir. Eu adoro rir, né? Mas é justamente porque a gente encontra uma informação que, a princípio, ela não se encaixa, né? E quando o cérebro liga os pontos, ele acaba... O processo de ligar os pontos é o que faz o cérebro rir, né? É por isso que a gente ri em momentos inadequados, sabe? O humor se baseia nisso. O humor se baseia em você, de alguma forma, ser inesperado, né? A piada, quando ela é óbvia, ela perde a graça, sabe? Se você tá com uma torta e você demora muito pra enfiar essa torta na cara da pessoa, sabe? Você já sabe que aquela torta vai pegar na cara de alguém. A questão do humor é essa. Não pode sem ter um ritmo, né? Pra você, justamente pra você dar de cara e rir. É você abrir a porta e ver a cena esdrúxula e rir dela, sabe? É bastante isso. E o Cavaleiro Inexistente, ele dá de cara, né, em muitas verdades abruptas que são geniais, sabe? Então, por isso que eu adoro esse livro daqui. Enfim, é um livro sucinto, então o que eu tenho pra falar dele é isso. Comenta aqui embaixo quem é a sua sátira favorita, quem é o seu personagem satírico favorito, pra gente conhecer mais sátiras também e aprender também como que a gente pode satirizar de forma perspicaz, de como que a gente pode criar uma reviravolta interessante e como pode também criar um herói satírico interessante. O que eu conheço, que eu mais gosto, estou aqui mostrando para você, é o Cavaleiro Inexistente. Conta aqui embaixo nos comentários quem que é a sua sátira favorita. Então, se você gostou, dá o like, se inscreve e ativa o sininho, compartilhe na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte de escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.